Então, boa noite, pessoal, para quem não me conhece. E eu sou secretário da Liga de Geriatria e Gerontologia da Unicesumar, na Lagoa. E, bom, gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos vocês aí na nossa aula. O tema da nossa aula hoje, aula 2 da Liga, vai ser sobre sarcopenia, né, e vai ser ministrado pelo professor o Braulio Branco. Ele que é professor da Unicesumar, e também, para quem não conhece ele possui formação em Educação Física pela UEM, ele também tem mestrado em Ciências de Saúde pela UEM, e doutorado em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Boa noite, professor. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para dar aula para a gente. Boa noite, obrigado, Renato. Obrigado ao pessoal da Liga de Geriatria e Gerontologia. Então, eu vou falar sobre alguns aspectos conceituais da sarcopenia e vocês podem ficar à vontade para perguntar, tá? Então, como eu não vou ver vocês, aí vocês podem já falar no chat mesmo, tá? Já abrir o microfone e perguntar que eu paro, olho para vocês, a gente troca uma ideia, volto, coloco a apresentação novamente e a gente vai prosseguindo, tá? Beleza, Mas professor. aí fiquem bem à vontade para perguntar, tá? E dentro do que eu souber sobre da temática, eu vou estar respondendo para vocês. O que eventualmente eu não souber sobre essa temática, aí a gente vai discutir, de repente a gente faz alguma busca aqui, ou até mesmo a gente marca numa segunda oportunidade para poder estar sanando essas eventuais dúvidas. Tá bom? Beleza, então, professor. Aí eu vou passar aqui, você me fala se você está vendo os slides. Tô vendo sim, professor. Tá. Tá tudo certo. Aí a hora que você quiser, a gente pode começar. Acho que já pode começar a aula já, Vai, professor, se vai quiser. esperar alguém entrar, alguma coisa, ou já posso... Acho que já pode ir dando início já à aula. Tá, então vamos lá. Então, pessoal, boa noite a todos. O Renato já me apresentou. Vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns aspectos conceituais da sarcopenia. Tá? Então, uma temática que envolve, por exemplo, uma série de profissionais que devem, eu não falo que podem, mas devem trabalhar conjuntamente, porque é uma questão que multifatorial, que envolve aspectos nutricionais, aspectos médicos, aspectos relacionados à atividade física e também à reabilitação. Então, aqui, quais são os objetivos da aula? De repente, a gente não vai seguir isso exatamente igual está aqui, mas a gente vai tratar um pouquinho sobre a definição de sarcopenia e dinapenia. Então, existe uma diferença que, às vezes, os clínicos acabam se confundindo dentro das avaliações diagnósticas. Então, nós temos uma diferença entre a sarcopenia e a dinapenia. A dinapenia, eu já vou explicar o que é ela, bem como a sarcopenia. Nós vamos discutir também alguns aspectos fisiológicos que estão associados à sarcopenia, como que nós podemos diagnosticar um indivíduo com sarcopenia. Então, esse é um ponto que existem consensos já, até diretrizes, mas dentro de estudos bem renomados da área, estudos clássicos da área, a gente vê que existem pontos de corte ou até mesmo testes que são distintos entre as diretrizes. Nós vamos ver como nós podemos avaliar eles, então, baseados nesses testes. Nós vamos apresentar outro conceito também que tem impactado não somente os idosos, mas também adultos de meia idade, que é a obesidade sarcopênica. Então, a sarcopenia, muito se acreditava que ela só cometeria, por exemplo, idosos a partir ali da faixa etária dos 70 ou os 80 anos de idade, mas isso está equivocado, né? Pessoas de meia idade também podem apresentar sarcopenia e, além disso, o que é mais recorrente entre elas é a obesidade sarcopênica, que seria, por exemplo, o aumento da massa gorda concomitantemente a uma diminuição da massa magra. E a gente vai falar um pouquinho de como intervir de forma não farmacológica. Também posso dar alguns exemplos aqui de modo farmacológico, que envolve, em algumas situações, reposições hormonais, envolve administração de fármacos. Então, a gente pode discutir um pouco em relação a isso depois. Então, basicamente, esse é o conteúdo que a gente vai discutir agora na nossa aula. Então, dentro desse aspecto relacionado à sarcopenia,
há um tempo atrás, se discutia que a sarcopenia ela não era uma doença, era uma condição que levava à degeneração, à redução gradual de massa musculoesquelética. Então, muitos clínicos, tá, tanto isso relacionado à medicina, quanto à fisioterapia, até mesmo à educação física, nutrição, então, de forma multifatorial, multiprofissional, aliás, os clínicos acreditavam que a sarcopenia era uma condição que ela era inerente ao ser humano, mas que ela poderia ser retardada, tá, via prática de exercícios resistidos e alimentação balanceada, bem como outras estratégias farmacológicas, né? Eu dei o exemplo inicialmente das estratégias não farmacológicas. Mas, de acordo com novas diretrizes e novas discussões fomentadas pela ciência, nós sabemos que, de fato, a sarcopenia, ela é uma doença. Ela é uma doença de origem ou de ordem musculoesquelética. Então, temos essa última diretriz que foi publicada em 2019, então, essa diretriz do Cruz e Gentolf. Então, essa diretriz, ela traz toda a definição e todo o diagnóstico frente à sarcopenia, e o que eles tratam de forma geral? Que ela é uma doença muscular relacionada, sobretudo, à perda de massa muscular, mas essa questão relacionada à perda de massa muscular a gente tem que ter muita cautela, visto que, dependendo do somatotipo desse indivíduo, não porque ele tenha uma quantidade baixa de massa musculoesquelética, de fato eu posso considerar ele como sarcopênico. Então, a gente tem 3 somatotipos, então os indivíduos que são ectomorfos, os indivíduos que são mesomorfos e os indivíduos que são endomorfos. Então, geralmente os indivíduos ectomorfos, eles já vão apresentar uma baixa massa musculoesquelética, e isso ao longo do tempo eles tendem a perder isso gradativamente, mas, tá, se esse indivíduo ele não tiver uma perda da função muscular, se ele não tiver uma redução abrupta da força muscular, uma redução abrupta da resistência muscular e da capacidade dele caminhar, então, da velocidade da marcha, eu não posso falar que esse indivíduo, de fato, é sarcopênico. Eu tenho que associar, então, uma série de parâmetros que envolvem testes físicos, não só, por exemplo, medidas para quantificar a massa muscular desse indivíduo. Então, nós temos alguns exames, como, por exemplo, a densitometria, tá, que é o aparelho que é utilizado, é o DEXA, ou até mesmo a bioimpedância, não essas bioimpedâncias que a gente vê no mercado ou nas farmácias de modo geral, mas bioimpedâncias mais robustas, bioimpedâncias mais profissionais. Então, elas conseguem fazer medições já próximas aos valores de referência. Então, quando a gente vai estimar a massa óssea, a gente vai para a densitometria óssea. Então, esse é o padrão ouro de medida para a gente ter uma estimativa muito próxima do real que esse indivíduo apresenta. Então, para a gente também ter um indicativo da massa musculoesquelética, o DEXA, ele passou por atualizações de software e hoje ele tem a capacidade de fazer uma leitura bem fidedigna da massa muscular dos indivíduos, tá? Porém, de modo geral, na nossa prática clínica, por vezes ele não é tão acessível, então ele está restrito aos grandes laboratórios de imagem, e nós temos a bioimpedância. Então, temos alguns modelos que são precisos, apresentam baixa margem de erro, que nós podemos, de fato, confiar. Então, nós temos alguns aspectos que nós temos que analisar concomitantemente, não só a uma baixa proporção, tá? Por exemplo, eu não posso olhar só para o índice de massa magra e indicar que esse indivíduo de fato é sarcopênico, se eu não tenho uma análise da capacidade funcional dele. E além da análise da capacidade funcional, se eu não aplico, por exemplo, um questionário, eu tenho um inquérito sobre, por exemplo, risco de quedas.
tá? Então, essas são as questões que eu tenho que analisar conjuntamente antes de fechar um quadro clínico e indicar que, de fato, esse indivíduo, ele apresente a sarcopenia, tá? Que hoje em dia ela tem acometido as pessoas mais precocemente. O exemplo que eu dei foi em relação, principalmente, às mulheres de meia idade. Por conta do quê? Por conta da redução dos hormônios masculinos, principalmente. Tá? Então, aqui, outro ponto relacionado a isso, então eu tenho que analisar a questão das quedas, então o risco inerente de queda, isso a gente sempre faz nos últimos 6 meses ou no último ano. Então, o declínio da capacidade funcional desse indivíduo, se ele precisa já de auxílio para realizar as atividades da vida diária dele, então vamos supor, ele não consegue se locomover, ele não consegue descer escadas, ele não consegue ter autonomia para realizar todas as atividades que ele precisa no seu dia a dia. Então, ele vai se tornar um idoso dependente. Tá? Se ele tem alguma fragilidade, então tem um outro exemplo aqui que eu não vou olhar apenas para a sarcopenia, então o termo grego relacionado a sarcopenia é fraqueza ou perda de massa muscular, fraqueza muscular, mas ele também, né, geralmente ele vai estar com um quadro relacionado à fragilidade, então esse idoso, além de ter sarcopenia, ele vai ter osteoporose também. Então, aqui que aumenta o risco de fragilidade e, consequentemente, o risco de mortalidade, principalmente se ele for hospitalizado, se ele ficar acamado, então ele vai ter ali uma perda muito mais elevada da massa músculo-esquelética, fora questões relacionadas à fragilidade que estão diretamente associadas à fratura, tá? Principalmente fratura do cólon do fêmur, tá? Também tem do osso da bacia, também tem da coluna, enfim. Pessoal, tem um microfone que está fazendo barulhão aí, tá? Qualquer coisa aí, abre, fala, que daí a gente já posso conversar com vocês, se for o caso. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a sarcopenia e Desculpa, dinapenia. professor, eu não vi. Ah, você tá tudo tranquilo? Tá com alguma dúvida? Quer perguntar? Posso continuar, pessoal? Tá, vamos lá então. Então, relacionado à sarcopenia, como eu tinha falado para vocês, ó, essa palavra ela é derivada do grego e se refere ao quê? A perda de carne ou pobreza de carne. E dentro desse aspecto que essas condições estão correlacionadas, tá? Elas não estão, não é a mesma coisa, mas essas duas condições estão correlacionadas. Tá? Nós temos a dinapenia, que é a perda de força, tá? A perda de força, a dinapenia, é um processo que pode acontecer normalmente durante os ciclos da vida, mas geralmente ela está associada à sarcopenia, tá? Então temos essa condição para analisar. A dinapenia é uma condição normal. A sarcopenia já não é uma condição normal. A gente pode evitar ou postergar ela ao longo do tempo. Trazendo esse artigo que é um clássico da área, que ele fala sobre envelhecimento e sarcopenia, esse artigo desse Timothy, ele traz alguns indicativos relacionados, então, ao processo de perda de massa muscular, que ele está relacionado a fatores nutricionais, basicamente a baixa ingestão de proteínas, principalmente as proteínas de melhor qualidade. Quando a gente fala de proteínas de melhor qualidade, a gente fala das proteínas de origem animal, tá? Não as proteínas de origem vegetal, tá? Então, as proteínas de origem animal são as proteínas de alto valor biológico, tá? Então, se vocês encontrarem nos livros, basicamente está escrito dessa forma. E nós, então, temos aqui o seguinte: alteração dessa ingestão de proteínas em grama por quilograma dia. Então, grama que o indivíduo ingere por quilograma de peso por dia. Então, basicamente, o que acontece de problema em relação aos idosos? Por vezes, eles ingerem menos que 0,8 grama por quilograma dia de proteína. E, essencialmente, a gente fala de proteína de alto valor biológico.
Por que que isso acontece? Por vezes nós temos várias alterações relacionadas ao paladar, ao quê? A perda de dentição. Então, o indivíduo vai até mesmo aspectos relacionados à saúde mental, depressão. Então, esse indivíduo vai perdendo o apetite para se alimentar. Então, dentro desses fatores nutricionais, eles são impactados por aspectos relacionados à perda do paladar e até mesmo da dentição desses idosos. Aí nós temos também fatores hormonais, principalmente com a queda dos hormônios sexuais masculinos, por exemplo, a testosterona, e até mesmo nós temos ali algumas alterações frente ao GH, fatores metabólicos que eu vou citar aqui, até mesmo fatores relacionados ao metabolismo da fibra muscular, ao metabolismo do músculo estriado esquelético, principalmente quando a gente fala de alterações metabólicas. Essas alterações metabólicas, elas estão relacionadas com uma infiltração de gordura na célula muscular, nas diferentes células musculares, e essa infiltração de gordura, ela causa, de modo geral, uma lipotoxicidade. Essa lipotoxicidade, o que que é? Eu tenho, por exemplo, dentro das células musculares, um excesso de lipídios. E esse excesso de lipídios, ele começa a inativar as células do tipo 2, as fibras do tipo 2. Então, só para a gente relembrar, nós temos dois tipos de fibras do tipo 2, que são as fibras do tipo 2A e as fibras do tipo 2X. Tá? Nos livros lá mais antigos, os livros relatam como fibra do tipo 2B, mas o tipo 2B, ela é relatada só em animais. Então, o correto é a gente chamar de fibra do tipo 2X. Então, o que que acontece com essa infiltração de lipídios frente às fibras musculares? Elas começam a saturar, em outras palavras, as fibras do tipo 2, sobretudo as fibras do tipo 2X, que são aquelas verdadeiras fibras de força e de potência. Tá? As fibras do tipo 1, elas não sofrem tanto com esse processo de infiltração de gordura. Por quê? Porque elas são lipolíticas. Então, as fibras do tipo 1 são as fibras de contração lenta e elas utilizam, sobretudo como substrato energético, lipídios. Por outro lado, as fibras do tipo 2, tá, que nós temos lá as fibras glicolíticas e as fibras fosfogênicas, o que que acontece com elas? As fibras fosfogênicas e lipolíticas, tá, e glicolíticas, aliás, desculpa, elas ficam saturadas, elas não conseguem se nutrir. Uma de glicogênio, sobretudo, é claro, a gente tem uma proporção ali de, não é unicamente glicolítica, não é unicamente fosfogênica, então ela se nutre de glicose e a outra se nutre de creatinofosfato. Por isso que eu falei que ela é verdadeiramente de força e de potência, porque ela vai usar o quê? O ATP e a creatina fosfato como fonte de energia primária. Alguns autores colocam que as fibras do tipo 2A, elas são fibras transitórias. Elas podem se aproximar muito das fibras do tipo 1 ou muito das fibras do tipo 2X. Isso depende da adaptação que elas são submetidas ao longo do tempo. Tá? Então, essa é outra questão também que a gente não vai entrar nesse mérito agora, porque senão vou começar a falar muito de fisiologia do exercício. Então, dentro desse ponto, de modo geral, o que que acontece com essa infiltração? Resumidamente, tá? Essa infiltração, ela começa, então, a inibir a atividade dessas fibras do tipo 2. Consequentemente, vai haver o quê? Uma redução ali do número de unidades motoras, uma redução das fibras de contração rápida, sobretudo as fibras do tipo 2X, e, consequentemente, com essa redução, vai haver também uma redução da massa musculoesquelética e da força muscular. No entanto, isso pode ser ou atrasado
ou até mesmo, dependendo da situação, conciliado um trabalho multiprofissional, até mesmo revertido, via atividade física, é claro, não é qualquer atividade física, tá? Não posso prescrever, por exemplo, olha, o senhor tem que realizar atividade física, o senhor tem que caminhar 3 vezes por semana durante 1 hora. Isso aí não vai adiantar absolutamente nada no caso desse idoso, se esse idoso fosse, por exemplo, sarcopênico. Ajudaria ele no sentido de manter a saúde cardiorrespiratória desse indivíduo. Mas para a sarcopenia, nós precisamos, invariavelmente, de exercícios resistidos. O que seria isso? Musculação. Esse indivíduo precisa fazer musculação. Além da musculação, ele vai precisar aumentar a ingestão de proteína por quilograma dia. Então, ele vai precisar ajustar a alimentação dele. E dependendo da situação, ele vai ter que trabalhar até dentro de um balanço calórico positivo. Tá? O que seria um balanço calórico positivo? Pessoal, ele vai precisar ingerir mais energia do que ele gasta. Porque se ele trabalhar dentro de um balanço calórico neutro ou dentro de um balanço calórico negativo, vai ficar muito difícil dele ganhar massa musculoesquelética. No neutro, tudo bem, se ele aumentar o aporte de calorias advindas das proteínas, então ele vai ter que manejar ali, organizar os macronutrientes e aumentar a ingestão de proteínas, mas ele também vai ter que estar muito atento à questão da ingestão dos carboidratos, principalmente porque quando a gente trabalha dentro do exercício resistido, o combustível do músculo estriado esquelético é o quê? É o glicogênio. Então, esse glicogênio vai ser depletado, ele precisa ser depois restaurado. Tá? Então, são pontos que a gente tem que pensar que, dentro da sarcopenia, nós precisamos trabalhar conjuntamente, tá? Com médico, profissional de educação física e o nutricionista. Então, nós temos aqui, dentro da sarcopenia, uma fraqueza. Então, esse indivíduo ele vai apresentar o quê? Ele vai sentir, ele não sente a força dele para pegar alguns mantimentos, para pegar alimento, para carregar alguma coisa que ele precisa no dia a dia dele vai diminuir demais. Então, por vezes, vocês vão ver até que ele pega alguma coisa e ele solta, porque ele não consegue manter uma contração, tanto contração de forma dinâmica quanto contração isométrica por um período prolongado. Isso daí vai se correlacionar muito com a questão da diminuição da mobilidade desse idoso, ou seja, cada vez mais ele vai se movimentar menos, então ele vai perdendo a independência dele para realizar as atividades da vida diária. Então, de modo geral, as respostas frente à sarcopenia, elas estão correlacionadas com esses aspectos que eu falei. Outro ponto bem interessante frente também ao idoso sarcopênico é que geralmente ele vai ter algumas desordens metabólicas e até mesmo também algumas desordens em relação a micronutrientes, a vitaminas, como por exemplo a vitamina D, tá? Não vou conseguir entrar em todos os pontos relacionados a esses aspectos, porque eu vou contextualizar de forma geral para vocês. Mas são alguns exames que nós devemos pedir para eles. De repente, no final da aula, eu cito essa situação de quais exames nós podemos pedir, ou eu mando um artigo para o Renato, e o Renato passa aí para o pessoal da Liga. Então, aqui, pessoal, nós temos outra questão relacionada a esse mesmo artigo, tá? Que ele fala sobre o quê? A massa muscular e força. Então, isso aqui é o desenvolvimento, né? Até o indivíduo chegar ao pico dele na vida adulta, e depois ele manter esse pico durante boa parte da vida adulta dele. Só que, o que acontece? Principalmente ali após os 30, com maior ênfase após os 40, isso vai depender. Por que você fala os 30 ou 40, Braulio? Porque vai depender de indivíduo para indivíduo. Qual que foi, por exemplo, a história pregressa desse indivíduo com a atividade física,
que é chamado, por exemplo, de tracking da atividade física. Pessoal, o que é esse tracking da atividade física? É aquele indivíduo que realizou atividade física na infância, na adolescência, e pode ser que ele tenha parado ali na vida adulta por algum problema ou outro, mas ele teve uma prática regular, ele teve um contato, ele teve um estímulo inicial na vida dele e também um estímulo que foi prolongado ao longo não só da infância, mas da adolescência e da fase de adulto jovem, que ele vai ter o quê? Ele vai criar ajustes, até mesmo ajustes relacionados à parte osteomuscular. Então, a questão relacionada com a densidade mineral óssea desse indivíduo que teve muita prática de atividade física na infância, na adolescência, então a densidade mineral óssea desse indivíduo vai ser diferente de outro indivíduo da mesma faixa etária dele que não teve, por exemplo, tanto contato com atividade física. Então isso pode variar de indivíduo para indivíduo conforme a história pregressa dele. Então ele vai cair, isso é fato, isso vai acontecer com todos nós, né? Então aqui, essa manutenção do pico, vai cair massa muscular, vai haver uma diminuição da força, haverá também uma diminuição, por exemplo, de alguns hormônios como a testosterona, e dentro desse ponto aqui, o que os autores discutem, aliás, o Doherty, ele discute que o indivíduo, quando ele tem uma prática regular e sistematizada de atividade física, principalmente quando a gente fala de exercício de força, ele pode postergar a saúde dele, a independência funcional dele, por pelo menos 10 anos a mais. Então, nessa fase aqui, nós podemos escolher como que vai essa fase, né? A gente vai escolher se a gente teve um histórico frente à atividade física. Ele vai escolher como que ele vai ter qualidade de vida, se ele de fato terá qualidade de vida nos anos ali durante o envelhecimento. Agora, a expectativa de vida da população, ela tem aumentado, dos brasileiros também tem aumentado. Então, novas classificações para idosos também foram criadas, né? Como, por exemplo, uma classificação que eu não gosto muito de utilizar, mas ela é um pouco até didática, que dos 60 aos 69 anos de idade, o indivíduo é chamado de idoso jovem, de 70 a 79 anos de idade, o indivíduo é chamado de idoso, e a partir dos 80 anos de idade, esse indivíduo é chamado de idoso longevo. Essas classificações, elas são dos países emergentes, tá? Então, é uma classificação usada no Brasil, uma classificação usada no Chile também. Em países europeus, essa classificação não é utilizada, então a gente considera o idoso aquele indivíduo que tem 65 anos ou mais. Então, vocês podem ver que quando vocês vão fazer alguma busca no PubMed, ele já vai classificar o idoso como indivíduo de 65 anos ou mais, tá? Isso não só a Europa, mas outros países também. Então, pontos que eu falei para vocês sobre a redução da massa musculoesquelética, então nós temos um impacto, sobretudo, frente a esse tipo de fibra aqui, que é a fibra do tipo 2X, que é a fibra fosfogênica, que é a fibra de força, que é a fibra de potência. Então, um aspecto que eu tinha comentado anteriormente, que é a redução do volume. Além da redução do volume, nós temos uma redução do número, nós temos um aumento desse tecido fibroso, então nós começamos a ter uma rigidez maior, tanto muscular quanto articular, e nós temos então aqui também um aumento do tecido adiposo via infiltração, tá? Então essa infiltração de gordura no músculo estriado esquelético. Então esse é o ponto principal relacionado com a inativação das fibras do tipo 2X. Aqui, esse trabalho de 2015, ele já começa a trazer alguns aspectos relacionados a risco, né? Então, quais são os critérios relacionados a risco, corte, como que a gente olha para a osteoporose, o que a gente tem que fazer para diagnosticar. Aqui está invertido o slide, tá, pessoal? Eu inverti ali, era para aparecer o diagnóstico primeiro e depois aquele artigo. Mas, de modo geral, existe um consenso frente à utilização
da dinamometria de preensão manual. Então, nós podemos fazer o teste isométrico máximo de preensão manual. Esse termo preensão manual é usado mais na educação física, na fisioterapia é usado preensão palmar, tá? Mas é a mesma coisa, se vocês virem preensão manual ou virem preensão palmar, se refere ao mesmo teste. É bom também salientar que para idosos, esse teste ele tem sido indicado para os idosos fazerem sentados, tá? Com o braço apoiado. Então, esse teste também é usado para adultos, é usado para atletas, e dentro do protocolo de adultos, dentro do protocolo de atletas, eu não posso fazer, tá? Não posso usar esse instrumento como referência, tá? Então, por quê? Porque eu vou ver eles fazendo em pé, talvez eu vou ver eles fazendo o quê? Com o braço estendido, vou ver eles fazendo com a mão rente ao corpo. Então, o idoso não vai fazer dessa forma. O idoso ele vai fazer o quê? Sentado com os braços, né, com o antebraço apoiado na cadeira. Então, pontos de corte aqui, 27 kg força para homens, 16 kg força para mulheres. Pessoal, o valor de 16 kg força para mulheres é um valor muito baixo. Até um indivíduo destreinado, tá? Muito destreinado, ele vai fazer em torno de 35, talvez até 40 quilograma força nesse teste. Como que é feito esse teste? O indivíduo ele vai pressionar, ele vai fazer uma força isométrica máxima de preensão manual, ele vai manter entre 3 a 5 segundos a mão dele com uma contração isométrica máxima, e nós vamos registrar o valor que aparece ali, por exemplo, aqui nesse dinamômetro, tá? Aqui na instituição tem esse dinamômetro, tá? Aliás, tem vários. Lá na medicina tem, na fisioterapia tem, na educação física tem. Então, esse aparelho a gente tem lá para usar para fazer as nossas avaliações. É usado basicamente para fazer uma inferência da força global do indivíduo. E ele tem usado não tem sido usado não só como diagnóstico da sarcopenia, tá, pessoal? Mas tem sido usado também como critério de elegibilidade. O indivíduo pode ou não estar apto para algumas cirurgias, como, por exemplo, a cirurgia bariátrica, via resultado desse teste, tá? Não vou me delongar a esse ponto também, mas existe essa relação. Aqui, eu trago aquele artigo que eu apresentei, a capa dele, e ele faz uma relação sobre a quantidade de massa musculoesquelética em quilogramas por metro ao quadrado que o indivíduo deve ter para não estar incluso dentro dos pontos de corte relacionados à sarcopenia. Vou explicar essa imagem para vocês aqui. Tá? Então, esse artigo do Scott, de 2015, ele traz a massa magra dividida pela estatura ao quadrado, avaliada via DEXA, aqui eu tenho um estudo 1, aqui eu tenho outro estudo. Então, ó, tem 2 pontos de corte diferentes para a massa musculoesquelética. Então, via DEXA, estudo 1, via DEXA, estudo 2 em homens, via bioimpedância elétrica, tá? Então, aqui nesse estudo 1, e esse outro estudo aqui, ele trabalhou com uma regressão. O que é uma regressão? É uma análise estatística. Então, baseado nessa análise estatística, ele tem alguns pontos de corte, tá? Então, quem que vai fazer essa análise estatística? Quando você faz o DEXA, o próprio DEXA, por vezes, ele já te dá essa regressão também. Se ele não te der essa regressão, você vai ter que fazer ela em alguma planilha, em algum pacote estatístico para poder identificar. Então, de modo geral, essa regressão aqui, tá? Tanto para homens quanto para mulheres, e essa relação aqui de massa magra por índice de massa corporal acaba sendo menos utilizado. O que é essa relação massa magra dividida pelo índice de massa corporal? Eu pegar o valor da massa magra do indivíduo em quilogramas e dividir pelo índice de massa corporal, que é o peso em quilogramas dividido pela estatura ao quadrado.
Então, eu vou ter esse indicativo aqui. Se eu tiver esse indicativo, significa que, de acordo com esse estudo, o indivíduo apresenta sarcopenia. É claro, foi o que eu comentei anteriormente. Vários indivíduos, por vezes, eles apresentam valores que estão dentro desse ponto que o Scott colocou como sarcopenia, mas eu não considero apenas que a massa músculo-esquelética dele está abaixo do ponto de corte. Eu tenho que analisar também outros parâmetros, como, por exemplo, a força isométrica máxima de preensão manual. E olha que interessante, esse estudo aqui, que é um pouquinho mais tardio, quando comparado ao estudo, o estudo da diretriz de 2019, ele traz pontos de corte um pouquinho maiores para mulheres. Ó. Então, no estudo 1, para homens, ele traz um ponto de corte de 30, para mulheres, ele traz um ponto de corte de 20, e aqui ele traz um ponto de corte de 26 e de 16. Então, aqui são estudos diferentes, tá, pessoal? Então, estou trazendo essa informação para vocês, porque por vezes vocês podem ver em outro artigo outro ponto de corte, mas isso a gente tem bastante, principalmente quando a gente analisa etnias diferentes. Então a gente tem que ter cautela do grupo populacional que nós queremos fazer a comparação, porque por vezes a gente faz uma comparação e nós estamos, por exemplo, coletando a informação de um indivíduo de uma etnia completamente daquela que você quer olhar para avaliar. Então, os critérios de corte são totalmente diferentes, porque a morfologia daquele indivíduo, ela é diferente. Então, eu tenho que ter muita atenção quanto a isso. Então, ele coloca aqui que o teste, por exemplo, isso aqui é um aparelho da musculação que é chamado de cadeira extensora, que vai trabalhar com a extensão de joelhos. Eles não têm ponto de cortes definidos, então, para membros inferiores, mas como eu tinha relatado anteriormente para vocês, a força isométrica máxima de preensão manual, ela é um parâmetro que me mostra a força global desse indivíduo. Então, pessoal, eu tenho que ter cautela. Eu vou mostrar outras informações para vocês, para a gente não sair aí depois... talvez taxando o indivíduo, falando que esse indivíduo tem sarcopenia e por vezes ele não tem. É claro, isso vai ficar bem nítido quando a gente traz para a parte de testes físicos. E a gente começa a analisar esse indivíduo ao longo do dia, né, nas atividades que ele vai realizar ou na dificuldade que ele tem para realizar essas atividades. Então é isso que a gente tem que entender também. Tá? Então, esse aqui é o DEXA, só para constar aqui, e essa é uma bioimpedância que eu recomendo, tá? Aqui na instituição a gente tem um modelo anterior, que é a 570. Também tem sido muito utilizada em diagnósticos de sarcopenia na prática clínica e também em estudos científicos. Mas o padrão ouro de medida é esse daqui, tá? Que é o DEXA. Então, falando dos testes físicos, tá? O que o Krusenstolff traz de informação para a gente? Tá? Ele coloca uma tabela que ele fala dentro dessa tabela. Por que você está trazendo esse artigo, Braulio? Porque é o consenso. Tá? É a diretriz que nós temos nesse momento que tem sido mais utilizada. Mas eu vou trazer fora a diretriz outros testes que a literatura também traz de informação. E olha que interessante, ó. Ele traz o seguinte... Ele traz esse Short Physical Performance Battery Test, que vai fazer o quê? Vai verificar a velocidade da caminhada, então o indivíduo vai andar, e eu vou medir o quê? Eu vou medir a velocidade em metros por segundo que esse indivíduo caminha. Se esse valor estiver abaixo de 0,8, é um ponto de corte que tem sido utilizado para indicar que a aptidão física dele está muito baixa. Tá? Aí tem a força muscular, que eu apresentei para vocês um dos testes ali, que é o teste de força isométrica máxima de preensão manual. Nós também temos testes de equilíbrio, como, por exemplo, o de equilíbrio dinâmico, que esse teste, ele verifica equilíbrio dinâmico também, que é o TUG. Tá? Vou mostrar esse teste para vocês ali, mais a seguir, de como que é feito esse teste. O indivíduo ele vai andar, vai percorrer um cone, vai voltar e sentar. Tá? De modo geral é isso. Aí nós temos esse teste de 400 metros, que o indivíduo vai andar, e o teste ali da
da caminhada dele. Eu tinha comentado anteriormente. Então, aqui, esse é o teste, voltando aqui, recomendado pela diretriz, mas nós também temos outra bateria de testes recomendada, que eu gosto mais, inclusive, que é a bateria do Senior Fitness Test. Tá? Então, essa bateria do Senior Fitness Test, ele traz alguns testes lá da diretriz, e fora dos testes da diretriz, ele traz alguns testes de aptidão física geral, como também como por exemplo, de flexibilidade, de aptidão cardiorrespiratória. Então, são pontos importantes para a gente entender. E o que eles trazem, né, dentro desse manual? Eu tenho o livro em PDF depois, se alguém quiser. Ele traz informações sobre os idosos frágeis, que representam, em média, 65%, aliás, 30% das pessoas que precisam de assistência para a realização do quê? Das atividades da vida diária ou das atividades instrumentais da vida diária. Nós temos 65% de idosos que são independentes, que conseguem fazer até as atividades do dia a dia, mas estão em declínio da capacidade funcional, que posteriormente vão levar elas para fragilidade. E apenas 5% dos idosos são considerados como fit, ou fitness, que seriam o quê? Aqueles idosos com boa aptidão física. Aí você fala para mim, Bruno, eu não vejo isso. Tá bom, é que você não está andando nas UBS, você está andando só na região central aqui. Se você começar a se afastar, você vai ver que talvez esse valor aqui ele seja até menor, e esse valor aqui dos idosos dependentes ou frágeis seja até maior do que eu falei. Tá? Então, objetivos desse teste, desse Senior Fitness Test. Então, ele vai verificar o quê? Doenças relacionadas ao envelhecimento, possíveis deficiências fisiológicas, possíveis limitações funcionais. E ele vai ter o que? A possibilidade de observar incapacidade física desse indivíduo. Porque o que nós temos de grande problema de saúde pública? Esses indivíduos, principalmente os idosos, eles estão sendo acometidos, é claro, a gente tem uma prevalência bem elevada de idosos com hipertensão, isso acontece, isso é recorrente nos idosos, mas tem aumentado muito o quê? A prevalência de idosos com diabetes, tipo 2, e de idosos com dislipidemia. Tá? Então, um ponto que a gente tem que cuidar, que às vezes esse idoso ele tem síndrome metabólica, e além dele ter síndrome metabólica, que eu vou juntar 3 ou mais fatores de risco, além dele ter síndrome metabólica, ele pode ter síndrome metabólica e sarcopenia junto. Então, pessoal, acaba ficando muito complexo. E dentre os pontos que nós podemos tratar esse indivíduo ao longo do tempo, tá? É a mudança de comportamento dele, é o tratamento não farmacológico. Com o quê? Com atividade física, a atividade física ideal, tá? Para a situação que ele tem, a nutrição balanceada e o manejo do estresse. Porque o que a gente tem notado, principalmente nos projetos que nós temos trabalhado no nosso laboratório, acho que eu não comentei, mas nós do LIPS, a gente tem avaliado uma série de idosos, e esses idosos, né, a gente conseguiu relatar algumas informações e fazer um panorama do acometimento desses idosos por doenças crônicas e estilo de vida. Então, muitas doenças podem ser tratadas via mudança de comportamento. Então, é um ponto importante que a gente deve compreender e também indicar ao nosso paciente essa mudança para que ele venha ao quê? A não ter eu não vou prescrever algo que apresente um efeito paliativo, mas eu vou prescrever algo para ele que apresente um efeito duradouro. Tá? Então, dentro dos testes, voltando aqui para a questão dos testes, o que a gente olha bastante para esses testes? A força, resistência muscular, a resistência aeróbia, que seria a aptidão aeróbia, a flexibilidade e a habilidade motora. Tá? Quando a gente fala de habilidade motora aqui, a gente já tem aqui aqueles pontos relacionados principalmente ao declínio das fibras do tipo 2X, que é uma redução abrupta da potência muscular,
uma redução abrupta da velocidade, da agilidade e do equilíbrio. Então, esse idoso que não tem equilíbrio, ele precisa trabalhar força. Esse idoso precisa ir para a sala de musculação. E, dentro desse ponto aqui da composição corporal, provavelmente esse idoso que perdeu o equilíbrio, que ganhou peso, esse idoso ganhou muita gordura corporal e reduziu muito a massa musculoesquelética. Esse idoso é obeso sarcopênico. Então nós precisamos cuidar desse idoso para que ele consiga fazer o quê? Andar, subir escadas, então que são as atividades da vida diária. Levantar-se da cadeira, levantar, segurar um objeto, curvar, ajoelhar, trotar e até mesmo correr. E dentro dos objetivos das atividades, para ele ter a condição de se cuidar sozinho, para ele poder realizar as compras, trabalho doméstico, jardinagem, prática esportiva, viagem, enfim. O que ele necessitar, para ele não precisar de um cuidador e também não ser internado numa clínica de longa permanência, pessoal. Então a gente tem que analisar isso também. Então, falando aqui da aptidão física do idoso, força muscular, o que a gente precisa avaliar, entender frente a eles? A força muscular de membros inferiores e superiores, principalmente inferiores, tá? Que está relacionado ao que? Ao processo de queda. Se ele tiver com uma força adequada de nível de membros inferiores, ele vai diminuir muito o risco de queda dele, então ele não vai ficar depois numa condição de bed rest, por exemplo, deitado na cama, tá? E não vai perder a massa musculoesquelética dele. Então tem um artigo agora que não é tão recente, de 2016, mas é mais atual do que nunca, que fez um estudo frente à hospitalização dos indivíduos, mantendo eles acamados por um tempo igual ou superior a 14 dias. E o que eles verificaram? Uma perda de aproximadamente 25% da massa musculoesquelética dessas pessoas. Então, assim, é uma perda gigantesca num período curto. E para essa perda ser reposta, não são em 14 dias, pessoal, isso aí vai demorar demais, demais. A flexibilidade de membros inferiores, tá? E superiores também, agilidade e o equilíbrio dinâmico, e o índice de massa corporal. Um ponto relacionado ao índice de massa corporal, que a gente tem que saber, que os pontos de corte dos idosos são diferentes dos adultos, tá? Depois eu vou apresentar os pontos de corte para vocês. E também são diferentes conforme a diretriz que você segue. Então é só para a gente entender que isso não é consensual. Então tem as diretrizes que são relacionadas à Organização Mundial da Saúde, a OPAS, então eu prefiro seguir essas. Então pontos, tá? Frente à força muscular do idoso. Ela começa a decair a partir da quinta década de vida, tá? Entre 15 a 20%, só que algumas evidências já trazem informação que ela pode começar a decair a partir dos 30 anos de idade. Então, ponto que eu tinha relatado anteriormente, a hipertrofia muscular, o exercício resistido é um componente indispensável para a longevidade saudável das pessoas, visto que ela é um fator protetor contra quedas, tá? E manutenção do equilíbrio. E o ponto que eu tenho reforçado, tá? Vai haver queda de massa musculoesquelética, principalmente se as fibras do tipo 2X não forem estimuladas. Agora trazendo também um ponto que não tem relação com a sarcopenia, mas é muito importante, porque ela impacta aspectos relacionados ao envelhecimento, é da diminuição da capacidade aeróbia desse idoso. Nós temos idosos, por exemplo, que por vezes eles não têm sarcopenia, mas eles podem adquirir essa sarcopenia por baixa aptidão cardiorrespiratória. Então, porque esse indivíduo ele não vai conseguir se locomover adequadamente, caso ele tenha uma capacidade cardiorrespiratória muito baixa. Um valor do VO2, tá? Que representa a aptidão aeróbia. Então, o VO2, tá? O que seria o VO2? O VO2 ele é
a capacidade de captar, transportar e utilizar oxigênio nos órgãos ou nas fibras musculares ou nos músculos que vão estar realizando qualquer ação de movimento. Então, o indivíduo ele precisa ter valores acima de 15. 15 é um ponto de corte muito baixo ainda. Tá? Só para vocês entenderem, pessoal, vou dar um exemplo aqui de um atleta. Um maratonista ele pode ter um VO2 de 70 ml por quilograma por minuto, por vezes 75 ml por quilograma por minuto. O Márcio está aqui também, temos casos aí raros, né, de indivíduos que têm até VO2 acima de 80 ml por quilograma por minuto, então, sim, valores bem elevados. Tá? Isso é o nível do atleta. Agora é o nível da questão da patologia. Tá? Nós temos aqui até algumas condições relacionadas a infarto agudo do miocárdio, que alguns indivíduos apresentam um VO2 como esse, de 15 ml por quilograma por minuto. Então, esses indivíduos precisam também, além do estímulo neuromuscular, eles precisam do estímulo cardiorrespiratório, tá? Para manter a saúde funcional dele em dia. Tá? Então, aqui outras informações sobre o VO2, tá? Que é o consumo máximo de oxigênio, ele tende a decair entre 5% a 15% por década. E 50% até a partir da 7ª década de vida. Então, pontos importantes que devem ser pensados conjuntamente. Eu não posso pensar só na massa músculo-esquelética desse idoso. Eu preciso também pensar na capacidade aeróbia desse idoso. Pontos também que eu tenho que me atentar em relação à flexibilidade, porque se esse indivíduo perder a flexibilidade, ele vai se locomover menos, consequentemente, se ele se locomover menos, ele vai estimular de forma menor a massa musculoesquelética dele. Tá? E fora isso, né, bons índices de flexibilidade, eles vão ser considerados como fatores protetores para as eventuais lesões. E anormalidade posturais também. Pontos importantes para se trabalhar com o idoso, que ele tende a perder ao longo do tempo. A estabilidade tanto postural dinâmica quanto estática. Então, nós precisamos incluir exercícios de agilidade. Os exercícios de agilidade, eles vão estimular as fibras de contração rápida. Então, não posso trabalhar de forma lenta com o idoso. Se ele realizar de forma lenta qualquer atividade, eu tenho que dar um comando para ele tentar fazer o mais veloz possível. É claro, eu tenho que analisar cada caso clínico de cada indivíduo, para ver se ele vai conseguir chegar a esse ponto. Pontos que eu tinha comentado sobre o IMC. Eu trouxe aqui só a classificação da OPAS para vocês. Então, a classificação de baixo peso, por exemplo, para adultos, ela envolve um IMC com valor abaixo de 18,5 kg por metro ao quadrado. E um IMC normal de acima de 18,5 até 24,9. O sobrepeso dos indivíduos adultos, ele vai do quê? De 25 até 29,9. E a obesidade, ela vai de 30 para cima, tá? 30 a 34,9, obesidade classe 1, 35 a 39,9, obesidade classe 2, e 40 para cima, obesidade classe 3. No idoso, a gente não tem essa subdivisão, tá? Acima de 30 é obesidade. A gente não tem obesidade classe 1, classe 2 e classe 3 para o idoso. E vocês viram aqui também que o ponto de corte deles é diferente do adulto. Então, eu tenho que considerar esse aspecto também, essa particularidade do idoso. Então, nós temos uma tendência de ganho aqui de 500 gramas a partir da 5ª década de vida. Eu discordo um pouco dessa evidência de 2012, porque existem evidências que trazem a informação que a gente tende a ganhar 1 quilo por ano a partir da nossa vida adulta, tá? Isso depende de indivíduo para indivíduo. Aliás, 1 quilo por ano não, 500 gramas por ano. Mas isso antes, não a partir da 5ª década de vida. Isso a partir do adulto jovem fazendo a transição para o adulto de meia idade. Então, o que o Ministério da Saúde considera como adulto jovem? Tá? Um indivíduo de 20 a 39 anos de idade.
adulto de meia idade de 40 a 59 anos de idade, e o idoso de 60 para cima. Então, a partir dessa transição do adulto jovem para o adulto de meia idade, a gente já vê esse ganho de 500 gramas por ano, não a partir da quinta, mas a partir, então, da quarta. E a partir ali, entre a sexta e a sétima década, nós já começamos a ver um declínio do peso corporal desse indivíduo, que está associado, sobretudo, à queda da massa musculoesquelética dele. Então, os testes, esse é um dos testes usados, tá? Então, o teste de sentar e levantar na cadeira, então, um teste muito simples, que a gente tem pontos de corte, então temos o artigo também com pontos de corte que vai mostrar como que a capacidade funcional desse indivíduo está frente à resistência de membros inferiores. Tá? Temos o teste para verificar a resistência, a força de membros superiores, resistência muscular dos braços. Então, nós temos ali o halter de 2 kg para mulheres, o halter de 4 kg para homens. Tá? Então, eles vão fazer isso durante 30 segundos. Temos um teste para verificar o quê? A capacidade cardiorrespiratória, um teste curto. Então, esse é o teste de 2 minutos de step. Então, essa mulher ela vai ter que elevar o joelho dela até essa linha tracejada ali que foi feita com uma fita crepe nessa cadeira. Teste de sentar e alcançar, tá? Para verificar a flexibilidade da cadeia posterior desse idoso. Flexibilidade de membros superiores, tá? Então é usado essa régua. Esse teste que eu falei para vocês, que é o TUG, que vai verificar a questão da agilidade e equilíbrio dinâmico, que esse idoso ele vai levantar, ele vai percorrer 3 metros, ele vai contornar um cone e vai sentar novamente. Então, nós vamos cronometrar o tempo que ele leva para fazer isso. Mas o que nós temos que salientar em relação aos testes, tá? Um ponto importante. A literatura, pessoal, ela vai apresentar dezenas de testes, dezenas de protocolos. Então, eu só posso fazer comparações com um idoso quando eu usei o mesmo teste antes e depois. Eu não posso comparar a preensão manual realizada pela dinamometria, por exemplo, em pé, num teste sentado. Então, eu tenho que trabalhar com testes e retestes iguais para eu poder fazer comparações confiáveis. Aqui, outro ponto também para utilizar na prática clínica um questionário, tá? Qual questionário que é utilizado? Isso foi uma proposta realizada anteriormente, foi publicada anteriormente internacionalmente e depois foi publicado também em nível Brasil, tá? É chamado de SARC-F. Então ele tem algumas perguntas para fazer a triagem de risco para, tá? Ele não fecha nenhum quadro. Não é possível fechar o quadro com esse questionário. Ele vai dar uma sugestão para a sarcopenia. Então, o que a gente vai pontuar aqui? Ó? Componentes e perguntas. Aí temos relação aqui de força. Ó. Qual a sua dificuldade em levantar ou carregar 4 quilos? Então, o indivíduo vai marcar aqui entre 0 a 2. Ajuda para caminhar. Tá? Qual é a sua dificuldade em caminhar através de um quarto? Então, ele vai fazer a mesma situação. Levantar e sentar da cadeira, também a mesma questão. Subir escadas, tá? Então, qual a sua dificuldade em subir 10 degraus? E quedas. Quantas vezes você caiu no último ano? Então, ele tem um ponto de corte, tá? Um somatório. Então, é um sugestivo. Então, nós temos aqui, ó, entre 0 a 5, sem sinais sugestivos de sarcopenia. Cogitar avaliação periódica. Entre 6 a 10, sugestivo de sarcopenia. Prosseguir com a avaliação, a investigação e diagnóstico. Então, quando esse indivíduo já atinge esses valores, vamos supor que eu esteja realizando a primeira consulta com ele, eu esteja aplicando uma anamnese com esse indivíduo, e ele me responde com valores acima de 5, de 6 para cima, eu já
tenho que ficar mais atento e utilizar aquela bateria de testes e aqueles exames de imagem para eu poder, de fato, fechar esse quadro clínico para indicar ou não, né, verificar ou não se esse indivíduo de fato apresenta sarcopenia. Pontos relacionados agora, então, à obesidade sarcopênica. Então, trazer esse artigo para vocês, de 2019, do Lombardo, um artigo italiano, que ele trata do seguinte, pessoal. Aqui é um modelo explanatório dos mecanismos que falam sobre a obesidade sarcopênica no idoso. Atenção, não só no idoso, tá? Mas aqui eu posso expandir para o idoso também. Excesso, né? Um balanço energético positivo, o indivíduo vai comer muito mais calorias do que ele gasta. Falta de exercício físico, então esses dois componentes eles vão gerar obesidade. Essa obesidade, ela vai aumentar o risco de chance desse indivíduo ter resistência à ação da insulina, então antes do indivíduo ser diabético tipo 2, ele vai começar a ter uma resistência à ação da insulina. Essa resistência à ação da insulina, pessoal, ela começa, né, isso é uma dúvida ainda na literatura, ela começa a prejudicar o metabolismo músculo-esquelético, diminuindo a regeneração tecidual e aumentando as concentrações de miostatina. Então, a miostatina ela está relacionada a uma limitação do crescimento músculo-esquelético. Então, indivíduos com mais miostatina, eles vão limitar o crescimento músculo-esquelético, ao passo que os indivíduos com menos miostatina vão ter, né, uma facilidade maior de adquirir massa músculo-esquelética. Tá? Estou resumindo, mas resumindo mesmo esse mecanismo. Tá? E o que vai acontecer com isso? Uma perda da massa muscular. Essa obesidade também, né, a questão relacionada à obesidade, ela vai aumentar o quê? O número de células de gordura, os adipócitos, que vão estimular a inflamação de baixo grau. Então, o obeso e o obeso sarcopênico, tanto faz, eles vão ter uma inflamação de baixo grau. E essa inflamação de baixo grau, ela vai estimular o quê? Ela vai estimular o aumento do TN-alfa, aumento da interleucina 6 e aumento da leptina, causando o quê? Uma inflamação. Ela vai potencializar, então, de fato, aquela inflamação de baixo grau. E é o que acontece, por exemplo, com a Covid-19. Ela potencializa a inflamação de baixo grau do obeso. Então, aqui, pontos, né, que o artigo traz. Ó, esse artigo já só traz a caminhada, tá? A velocidade da marcha do indivíduo. Então, o indivíduo com 65 anos ou mais, aí nós temos aqui, ó, velocidade da marcha menor que, vamos supor, menor que 8 metros por segundo, o que eu tenho que fazer? A avaliação da composição corporal. Avaliei a composição corporal no DEXA ou na bioimpedância, é melhor que seja no DEXA. Vi um valor de ponto de corte para a massa magra de 5,66 kg por metro ao quadrado, o indivíduo tem sarcopenia. Tá? Então, esse é o ponto que ele traz de informação. Mas, ó, ele faz essa triagem aqui, mas ele também pode seguir esse caminho. O indivíduo caminha mais rápido que 8 metros por segundo. Fiz o teste de força isométrica máxima de preensão manual. O valor aqui que eles colocaram foi um ponto de corte menor que 20 kg força. Menor que 20 kg força? Faço a avaliação da composição corporal. Então ele faz esse caminho. Por isso que eu falei para vocês, eu não posso me fechar em um teste, eu não posso me fechar apenas na avaliação da composição corporal via DEXA, então eu tenho que me fechar numa somatória. Questionário, SARC-F, avaliação da composição corporal e testes físicos. Então eu tenho que diagnosticar dessa forma. Ele traz esse ponto ainda, um Lombardo, como um algoritmo, um diagnóstico para a sarcopenia. Eu não concordo plenamente com ele. Vocês podem ver que os pontos de corte aqui estão mais baixos
que a própria diretriz, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês, não existe ainda um valor exato, tá? Existem direcionamentos, é claro, eu vou ter que avaliar parâmetro por parâmetro e fechar esse quadro para eu poder fazer o diagnóstico preciso do meu paciente. Esse é outro artigo que faz essa inter-relação, tá, do Zamboni, 2018, que ele traz a relação entre sarcopenia e obesidade, e ele coloca alguns fatores a mais, tá? A gente tinha comentado que, olha aqui, né, nós temos envelhecimento, queda do nível de atividade física, aumento da inflamação devido ao ganho de peso, tá? Então nós temos uma série de fatores aqui, até incluída, né, esse hormônio novo que tem sido pesquisado, que é a irisina, tá? Com aumento da gordura branca e diminuição da nossa gordura marrom, da nossa gordura boa. Então, sim, tem vários aspectos que estão ainda sendo investigados, como aquela questão da miostatina que eu tinha comentado com vocês. Então, é um ponto ainda que a gente não pode afirmar que todos esses aspectos estejam diretamente associados, mas é claro, eles estão correlacionados, ou direta, mas principalmente de forma indireta. Então, dentro das intervenções não farmacológicas, pontos que eu ressaltei durante essa conversa nossa com bastante ênfase. Mudança de estilo de vida, então intervenções não farmacológicas, elas estão relacionadas principalmente à mudança de estilo de vida, o indivíduo tem que se manter ativo. A inclusão de exercícios resistidos, então musculação, treinamento funcional, enfim, o indivíduo precisa fazer exercício resistido. Ele precisa ingerir uma quantidade maior de alimentos construtores, então leites, ovos, carnes, tá? Ele pode ingerir outras proteínas de baixo valor biológico? Pode, mas ele tem que dar ênfase para as proteínas de alto valor biológico nesse sentido. Outra questão, né, como eu tinha comentado com vocês, sobre saúde e qualidade de vida, eu posso modular isso, eu vou escolher como que eu quero envelhecer. Se eu trabalho com atividade física, com exercício resistido ao longo da vida, eu vou aumentar a minha zona de qualidade de vida em pelo menos 10 anos. Se eu não realizar atividade física, eu vou diminuir esse processo em pelo menos 10 anos. Então, eu escolho. Tá? Então, esse é o ponto principal, que a gente tem que trabalhar com essas escolhas e apontar essas escolhas para o nosso paciente. Pontos também, né, relacionados à função fisiológica e idade. Então, atletas vão demorar mais tempo para perderem o quê? A autonomia, conseguirem realizar as atividades da vida diária, ao passo que os indivíduos sedentários, eles já vão ter uma perda da função fisiológica bem precocemente, diminuindo até mesmo a expectativa de vida deles. Aqui é um ponto bem específico, pessoal, mas é só para vocês verificarem que a gente já tem nível de evidência no treinamento físico, na fisiologia do exercício, no treinamento esportivo, para diferentes tipos de idosos. Então, isso é uma revista conceituadíssima da área. Ela traz aqui algumas questões para serem avaliadas baseado no tipo, né, na qualidade de envelhecimento desse indivíduo, como que ele tem, né, quanto de saúde ele tem. Então, aqui, ó, recomendações de treinamento para idosos saudáveis. Então, isso aqui é só uma diretriz, tá? A gente não precisa seguir isso aqui à risca. Então, dependendo do indivíduo, por vezes eu nem vou seguir isso daqui se eu for prescrever um treinamento para ele, tá? Então, é só para a gente ter um norte para a gente poder atuar frente à promoção da saúde via atividade física. Então, aqui tem informações de como trabalhar com idosos com fragilidade, informações para trabalhar com idosos em diferentes condições de saúde, ó, fragilidade, limitação de mobilidade, diabetes, osteoporose, limitação de movimento, baixa visão, etc.
Então, isso daqui, para o pessoal da educação física ou da fisioterapia que estiver assistindo, isso aqui eu mando para vocês, tá? Eu mando o artigo original também, se vocês quiserem. E outro ponto agora, bem interessante, trazendo para o aspecto nutricional. O que tem sido discutido? Aquele mesmo autor que eu comentei anteriormente, o Lombardo, ele fala que, tá? Isso não existia consenso na literatura frente a isso, tá, pessoal? Mas eu gostei dessa proposição que ele fez frente à distribuição de proteínas no dia. E o que ele enfatiza? Tá? Aqui, ó, nós temos uma síntese de proteína máxima dia desse indivíduo. Então, aqui nós temos, por exemplo, a janta, o almoço, o café da manhã. Então, nós temos aqui uma distribuição heterogênea da ingestão de proteínas dia desse indivíduo. Então, esse indivíduo está ingerindo muito mais proteínas à noite, tá ingerindo uma quantidade moderada no almoço e uma quantidade baixa no café da manhã. E o que esses autores trazem de informação frente a essa distribuição de proteínas? Que o ideal é equalizar elas ao longo do dia, porque o idoso ele perde a capacidade de trabalhar, né, do metabolismo músculo-esquelético, trabalhar com a síntese proteica de forma ótima. Então é interessante que durante todas as alimentações que esse idoso faça durante o dia, que ele tenha o mesmo aporte de proteínas ao longo do tempo para ele poder maximizar a questão relacionada à síntese proteica. Porque o que ele tem que pensar para esse idoso hipertrofiar ou para esse idoso não hipertrofiar, mas manter a massa musculoesquelética dele? Ele tem que estimular a síntese proteica e, além de estimular a síntese proteica, ele tem que estimular ela via nutrição e via atividade física, porque se ele fizer ou um apenas ou o outro apenas, ele vai ficar deficitário. E até uma palestra que eu assisti esse final de semana discutia basicamente esse aspecto. Então, esse aqui é um pesquisador brasileiro, o Herbert Lancha Jr., e o que ele discutiu nessa palestra? Que cada alimentação do indivíduo, do idoso, tem que ser baseada em pelo menos 0,4 gramas por quilogramas de peso corporal por dia. E esse idoso, lembra que eu falei que as recomendações mínimas era de ingestão de 0,8 grama por quilograma? Para o indivíduo sarcopênico, ele vai ter que aumentar isso. Ele vai ter que ingerir entre 1,2 a 1,6 grama por quilograma por dia. Para quê? Para estimular a síntese proteica e reduzir o catabolismo. Porque nesse modo ele vai preservar ou até mesmo aumentar a massa musculoesquelética dele. E pessoal, para a gente fechar aqui a temática de hoje, se vocês depois quiserem perguntar mais alguma coisa ou quiserem que eu enfatize outro aspecto da sarcopenia, eu trouxe os aspectos gerais, tá? A gente pode conversar depois. Então, para a gente fechar, o que os indivíduos, os sarcopênicos apresentam? Uma redução abrupta das fibras do tipo 2X. Então, a literatura apresenta testes bem simples para diagnóstico. Tá? Eu tenho os complementares, né? Quais são os complementares? Os exames de imagem, é claro que eu tenho que utilizar isso tudo de forma conjunta. A bateria de testes pode sofrer alterações conforme cada autor. É interessante que os indivíduos que apresentem sarcopenia façam a ingestão de 1,2 a 1,6 grama por quilograma de proteínas dia e que elas sejam distribuídas de forma equalizada ao longo do dia. Principal método de exercício para melhorar a qualidade de vida e aumentar a massa musculoesquelética desse indivíduo é o exercício resistido, mas a gente também não pode esquecer do exercício aeróbio para a manutenção da autonomia, da realização das atividades da vida diária dessa pessoa.
Então, pessoal, esse é meu contato. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, vou estar à disposição de vocês. Meu contato no Instagram é @brauliobranco. Então, a gente sempre posta situações interessantes frente à saúde e qualidade de vida. Se vocês precisarem de alguma informação, pode entrar em contato comigo. Vou parar a apresentação por aqui, o Renato. Aí fico aberto para perguntas de vocês. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode abrir o microfone. A gente tem algumas dúvidas aqui no chat, professor. Eu vou ler então aqui para você, tudo bem? Tá. Eu estou Ó, vendo aqui também. você lê aí, professor? Então, tudo bem. Tá, professor, no caso de idosos diabéticos, como funcionaria essa ingestão de carboidratos? Contar carboidrato. Trabalharia com contagem de carboidratos, tá? Aí eu vou ter que contar carboidrato para depois fazer a administração da insulina, caso necessário. Provavelmente vai ser, tá? Então, trabalhar com contagem de carboidratos, tá? Então, aí vocês vão ver bastante na parte de endócrino, a questão de contagem de carboidratos. Endomorfos possui uma menor tendência de sofrer com a perda muscular na sarcopenia. Olha, eu nunca vi nenhuma análise de idoso endomorfo, idoso ectomorfo e idoso mesomorfo, tá? A gente tem um indicativo disso quando a gente realiza uma avaliação, tá? A gente faz a antropometria desse indivíduo, composição corporal, tem alguns parâmetros que eu vou trabalhar com ele, por exemplo, algumas dobras cutâneas, tricipital, panturrilha, algumas circunferências, e eu sei mais ou menos, né, eu tenho uma estimativa do somatotipo dele. É que o somatotipo não é absoluto, né? Pode acontecer? Pode, mas é difícil, hein? É difícil, muito difícil. Então, assim, o endomorfo, de modo geral, vou te dar um exemplo que você é do judô, tá? O Ogata aqui. Vou te dar um exemplo de endomorfo. O Rafael Silva era endomorfo, tá? Então, será que ele vai perder menos massa musculoesquelética lá na fase idosa? Eu não sei te dizer, não tem nenhum estudo que acompanhou de forma longitudinal uma pessoa ao longo do tempo, de acordo com o somatotipo, e fez um fechamento com base no somatotipo e fala que esse indivíduo tem maior ou menor risco. Essa parte eu desconheço. Tá? Conhece alguma coisa frente a isso daí, Márcio? Eu vi que você balançou a cabeça também. Se você conhecer, você me fala, porque eu desconheço. Tá? Não, brother, não se tem, não. Não, então... Eu acho que mais do que biotipo, né, como você falou, não tem um biotipo exclusivo, né? Tem um que tende a ser endo, como nas avaliações de composição corporal. Mas eu acho que tá, por exemplo, é claro que o endomorfo ele tem vantagens do ponto de vista biomecânico em relação a alavancas, tem uma facilidade maior para ganhar massa muscular do que um ectomorfo, por exemplo. Mas eu acho que, além da parte estética, o que vale é a parte funcional relativa à força, né? Vale a reflexão. O ectomorfo, por exemplo, ele pode ter um nível de força alto. Com certeza. Então, aí que tá, por exemplo, depende, como você já disse na palestra, aliás, muito bem dita, do nível do histórico de atividade física desse indivíduo, independente do biotipo, né? Eu também nunca vi, não, relação com... Se tem mais facilidade em relação à sarcopenia, né? Olha, eu desconheço. Talvez alguma análise, olha, quem que perguntou isso? Foi o Bruno. Bruno, não sei se tem alguma análise que esteja sendo conduzida frente à biópsia, retirar uma parte do quadríceps do indivíduo ao longo de vários anos, para ver qual que é o comportamento frente à perda de massa muscular dele, mas assim, é multifatorial. Eu teria que isolar grupos, né? Não sei se isso tem em modelo animal,
Porque como que eu vou isolar o ser humano e falar, ó, esse aqui se vai se alimentar de forma adequada, esse vai praticar atividade física, ó, esse aqui não vai fazer isso. Então assim, esse tipo de estudo, às vezes, ele se restringe mais a modelos animais, né, não ao ser humano. E aí a gente começa a tentar fazer inferência no ser humano via animal, não fica muito legal, não, tá? Mas fica aí a sugestão para quem quer estudar esse ponto, é interessante. Mas no modelo difícil, o comitê de ética que vai aprovar isso com os seres humanos. É muito difícil. Tá? A não ser que seja feita uma análise aí, tem lá uma escola um laboratório da Escola de Medicina da Universidade Federal de Pelotas, eles têm um centro lá, que tem aparecido bastante o epidemiologista, o Pedro Alau, não sei se vocês têm visto no Fantástico, às vezes aparece nos jornais, agora ele parou de aparecer. Você viu, Márcio? O Pedro Alau? Não cheguei a ver não, Braulio. Vê, estuda ele. Pedro, ele era o reitor da Universidade de Pelotas, epidemiologista. E ele trabalha com cortes, tá? Então ele começa a avaliar, tinha cortes que começaram antes dele nascer, né, do orientador dele, inclusive. Então eles vão avaliando as pessoas ao longo do tempo, daí vão vendo questão relacionada a envelhecimento. Então, vamos supor, Márcio, você tem um filho, você mora lá em Pelotas, você é convidado para participar do estudo, seu filho já é levado para a universidade, aí eles vão avaliando seu filho anualmente, alguns testes, alguns exames metabólicos, e lá com 30, 40, 50 anos começaram a aparecer as pesquisas desse médico, né, que agora estão sendo conduzidas pelo Pedro Alau. Então, bem interessante isso daí. Mas o que você perguntou, Felipe, o que eu colocaria de aporte? Ovo. Café da manhã. O ovo. Não precisa se preocupar com essa questão de colesterol, não, galera. Isso aí é um exagero. Isso aí é, sim, é a ingestão absurda, tá, de ovos. Tá? Mas eu colocaria ovo, colocaria queijo, leite, tá? Então, trabalharia com isso. Dependendo da situação, se esse indivíduo, talvez a leucina, aí entraria um suplemento. Dependendo da situação, entraria com a creatina, tá? Para esse indivíduo, mas aí depende, tem uma série de questões que tem que ser avaliadas também. Caminhada, é recomendado pelo Conselho Europeu, sim. A gente pode usar a caminhada, mas a gente vai usar o teste de 6 minutos daí. Agora, o TUG é mais adequado para idosos. Agora, se for os 6 minutos, tá? O que é os 6 minutos? Os 6 minutos é um teste para a gente ver a capacidade aeróbia do indivíduo. Tá? A capacidade, alguns autores chamam até de capacidade funcional. Tá? Então, o que esse teste de 6 minutos faz? A gente tem algumas equações até, Elaine, que baseado na frequência cardíaca final, na pressão arterial sistólica final, a gente calcula o duplo produto. E baseado no duplo produto e em alguns parâmetros como idade, sexo, peso, não lembro da equação certinho, mas eu uso ela muito. Tá? A gente consegue calcular o VO2 do indivíduo, porque o VO2 a gente vai saber do VO2 de forma direta só se o indivíduo fizer um teste ergoespirométrico. Tá? Aí que a gente vai saber do VO2 de forma direta. Senão a gente só vai saber de forma indireta. Tá? Então, aí é diferente. A questão que você colocou, 6 metros. Tá? Eu falei dos 6 minutos. Tá? O de 6 metros, tudo bem. Para adulto jovem, adulto de meia idade, a não ser que ele tenha alguma patologia que debilitou ele demais para você usar isso. Senão, não. A gente tem outros testes para a faixa etária de adultos. Aí depende, que tipo de adulto que você está me falando. Se é um adulto sedentário, se é um adulto ativo, se é um adulto com diferentes patologias. Então a gente tem que ver que tipo de adulto que você está comentando. Mas Braulio, não usaria, não.
Eu estou perguntando justamente porque na minha pesquisa a gente vai avaliar a sarcopenia em adultos, né? E aí a gente está querendo seguir o protocolo lá do consenso. Só que assim, por mais que no consenso eles sugerem mais pesquisas em adulto e tudo mais, ele foca mais Do idoso. no idoso. Então, e lá justamente nesse consenso eles sugerem a gente utilizar esse teste de 6 metros para avaliação da gravidade, né? Então, assim, uma vez que a sarcopenia foi diagnosticada, faz o teste de caminhada de 6 metros para ver a gravidade. Só que como a gente vai trabalhar com adultos, que é na faixa etária entre 20 e 59 anos, eu não sei se isso seria tão efetivo, esse teste, né? Aí por isso eu fiquei um pouco confusa. Então, eu também não gosto não, viu? Ainda mais com 20 anos, você vai avaliar sarcopenia em 20 anos. Então, se essa pessoa teve alguma doença, ela ficou acamada há muito tempo, mas ela não vai ter sarcopenia, ela vai ter atrofia, né? Será que se estimulado de novo não vai voltar rapidamente? Então, eu cuidaria com a questão da atrofia e sarcopenia aí, tá? Talvez Uhum. você trabalhar com idosos de meia, aliás, pessoas de meia idade. Se você olhar para a classificação internacional, salvo engano, vai de 45 a 64. De nacional, vai de 40 a 59. Olha, tem uma diferença de 5 anos. Então, eu talvez trabalharia com adultos de meia idade, mas 40 anos com sarcopenia, eu acho difícil. Difícil. O Márcio está no dia a dia aí atendendo, ó, tá na clínica ali atendendo, É Márcio. Você já difícil, é viu? difícil. É muito Não. difícil, né, Márcio? É que o teste de 6 metros, na verdade, se a gente for. Ele avalia mais a velocidade, na verdade, né? A Ou a velocidade. lentidão do indivíduo. Então, se a gente pensa que é uma distância curta, 6 metros, a gente já pensa em velocidade. Se a gente pensa em velocidade, a gente relaciona logo com o tipo 2x de fibra muscular, que é um exercício realmente curto. 6 metros vai levar o quê? Quanto tempo, mais ou menos? Sei lá, Poucos segundos. 7, 8 segundos. Talvez nem isso, né, Então, Márcio? via ATP total. Então, eu acho muito. Vai ser difícil você pegar indivíduos com 20, 30, 40, até 50 anos que tenham um nível sarcopênico juiz nesse tipo de teste, né? Que é um teste bem curto. Então, a gente avalia Eu, lentidão do idoso, né? eu não usaria. Eu não usaria. Talvez a força isométrica máxima de E preensão além do mais, manual. e além do mais, o teste de 6 minutos, de 6 metros, você vai ter que fazer um ajuste em relação à estatura, por exemplo, eu acho. Porque se ele sair da inércia, indivíduos mais baixos vão ter uma vantagem mecânica ali. Eu acho que vai ter que fazer um. Vai ter que ter 2 pontos de corte, eu acho. Para até, por exemplo, 1,75 de altura, 6 segundos, e acima de 1,75, 7 segundos. Um ponto de corte para ser bom ou não. Eu acho que vai ter que ter um tipo de ajuste nesse sentido aí. É o que eu penso, pelo menos, né? Entendi. Obrigada. Você é da onde, Elaine? Eu moro em São Gotardo. Eu faço mestrado em Uberaba, no UFTM. Ah, tá. Então, Elaine, ó, conversa com o seu orientador, dá uma trocada de ideia, porque esse de 6 segundos eu acho que não encaixaria, não. Mas, né, vê com o seu orientador, né, Márcio? Sim. Tem que- Não, é só uma É opinião uma opinião, e tá? Só pelo que a gente vê na prática, na verdade, né? é da prática. Até chamei o Márcio para falar aí, porque o Márcio está na prática o dia inteiro, né? Então, pedi para ele Na verdade, eu contribuir. fiquei até com, assim, com um pouco de medo também de buscar a sarcopenia em adulto, né? É, Mas aí a então, gente, na verdade, é sarcopenia e obesidade sarcopênica. Mas assim, eu acredito que por mais que a gente não encontre também, isso também é um resultado, né? Pra gente apresentar mas aqui. começa a pesquisar mais escolhe que tem sexo já que você vai trabalhar, Sim, com sexo feminino. mas de repente tenta fechar uma faixa etária um pouquinho maior aí.
Porque às vezes você trabalha e faz muitas e muitas e muitas avaliações com indivíduos de 20, 25, 30 anos, e às vezes tomou muito teu tempo. Então, E cuidar, é muito cuidar ampla a para sua não, faixa etária. e É porque cuidar para assim, não, a gente vai fazer essa pesquisa e nós vamos avaliar, na verdade, várias variáveis nessa faixa etária, né? E aí o meu é um projeto maior. E o meu foco seria a sarcopenia. Mas tem outras pessoas também estudando outras coisas nesse público. Entendi. O que você ia falar, Márcio? é só cuidar para não confundir a perda de massa muscular fisiológica no decorrer do envelhecimento com a sarcopenia, né? Porque às vezes é uma perda fisiológica que as pessoas estão entendendo avaliar como sarcopênico e na verdade não é, né? O ponto de corte é bem mais baixo ali. Então tem que cuidar com o conceito, mas o orientador vai dar esses toques aí. E daqui a pouco nas 10 horas tem um pessoal da Biodesk que eles vão falar sobre alterações biomecânicas em idosos, das 10 até as 11. É grátis também. Isso é Pelo legal. Simpla. Quem for trabalhar com idoso é legal. Felipe, à disposição, Bruno também. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Professor, acho que tinha ficado umas perguntas lá em cima, não sei se você respondeu o Gustavo Rocha e o Gabriel Valim. Ah, tá. Gustavo Rocha é da Educação Física? Não, ele é da medicina também, professor. Ele, inclusive, é presidente da Liga. Não, porque. Ah, não, foi o Gabriel que perguntou de exercício. Tá, vou te responder, Gabriel. Ô, professor, boa Então, noite. boa noite. Acho que Tava minha pergunta lendo. ficou confusa aí, deu para Então, por entender? isso que eu Eu fiquei lendo minha pergunta pensando. depois. Porque eu tô olhando aqui para ela aqui, algoritmo, tá? Esse algoritmo é desse estudo de 2015. Ele faz um algoritmo em cima da massa magra, dividida pela estatura ao quadrado, tá? Ele faz uma regressão depois em cima de valores de ponto de corte, que envolve circunferência da cintura, envolve alguns parâmetros de saúde. Eu não usaria isso, porque eu acho que isso daí vai mais para estudos científicos, tá? Então, na minha prática, eu não faria isso não. Já imaginou, cada paciente que eu faço uma... Não dá, tá? Então, eu não usaria. Eu usaria o ponto de corte do DEXA ou da bioimpedância. É claro, dependendo da bioimpedância também, senão nem usaria. Tá? O que tem, por exemplo, aqui na Unicesumar eu usaria, porque essa eu confio. Tá? Mas, assim, são questões que eu não me apegaria tanto a esse ponto de corte, para te falar a verdade. Não sei o Márcio, mas eu não me apego. Eu me apegaria no fechamento de tudo. Eu olho para o todo, eu não olho para uma variável só, entendeu? Então, esse ponto de corte, ele pode me proporcionar, talvez, uma conduta equivocada. Né? Então, eu não usaria, não. Então tem que Eu ser o trouxe para conjunto, né? vocês... eu olho para o todo. Eu trouxe para vocês o que tem. Vocês me pediram de sarcopenia de forma geral. Eu trouxe o que tem. É claro, se a gente quisesse investir só na avaliação, a gente poderia falar mais umas 3 horas só de avaliação. Se falasse só da parte fisiológica, metabólica, o que acontece na fibra? A gente poderia falar só da fibra. Então, mas eu trouxe a contextualização geral, mas eu não fecharia só nisso, não. Jamais. E também não usaria o algoritmo, não. Esse Eu acho que é algoritmo muito clínico. esse algoritmo que está lá naquele estudo de 2015. Tá? Agora aquela triagem como algoritmo, vou para esse caminho, vou para aquele outro caminho. Aí sim, tudo bem. Tá? Mas esse algoritmo que eu falei lá naquele estudo, né? Se quiser que eu coloco aqui, só um instante. Vou puxar ele aqui. Vou abrir. Ô, Márcio, depois se você puder compartilhar o link da apresentação que você falou aí, que vai acontecer às 10. É do pessoal da Biodesk, deixa eu ver se eu acho aqui.
tinha que fazer a inscrição pelo Simpla, mas ele é grátis, eu acho que dá para fazer até... Então, essa relação aí que você estava falando, cara, eu tenho idoso lá com diagnóstico de sarcopenia, que consegue, por exemplo, fazer um agachamento a 90 graus e levantar num tempo mais rápido do que pessoas que não têm o diagnóstico, só para você ter uma ideia. Então, geralmente, ela é uma avaliação bem clínica mesmo. É mais ou menos, se a gente fizer uma analogia, como a hérnia de disco. A hérnia de disco, quando você pega um exame de imagem que você vê uma hérnia protusa, por exemplo, fala, nossa, o cara não vai conseguir fazer nada. E quando você vai avaliar, ou o ortopedista vai avaliar clinicamente, ele não tem limitação nenhuma. Consegue fazer muito mais exercício com mais amplitude, com mais carga, do que uma pessoa que tem um exame de imagem ali intacto, ou às vezes só uma pequena protusão, e às vezes não consegue fazer muita coisa. Então, eu acho que é muito clínico. Eu acho que é muito é um contexto mais amplo, acho. Então, eu abri aqui, na realidade, o algoritmo é o seguinte, ó. Vamos lá. Ele fala basicamente dessa inter-relação dessas variáveis que eu falei, mas, ó, só um instantinho. Uma regressão da massa da massa magra pela massa de gordura em quilogramas. Eu não usaria isso não, sabe? Eu trouxe essa informação para vocês, eu até vou mandar o artigo, mas vocês podem baixar ele se vocês quiserem, mas assim, é muito o que o Marcos falou, né? Tem coisa que a gente não aplica, a gente vê, aqui, ó, esse aqui, tá? São coisas que a gente até tem uma inter-relação, se a gente coloca em nível de regressão, pessoal, o que é regressão? Regressão é quando eu coloco várias variáveis dentro de um modelo estatístico e eu começo a verificar a inter-relação dessas variáveis e o que são as variáveis dependentes e as independentes. Eu coloco ali para ver o que está interferindo no modelo, o que modula esse modelo. Então, isso é usado mais na parte acadêmica, nem na parte clínica não é. Então, eu já não usaria. Na minha parte não tem nem como, porque eu vou fazer uma regressão, eu tenho que ter vários dados, né? Eu não posso ter um dado só, porque eu vou trabalhar quando a gente fala de estatística, a gente vai trabalhar com dados quantitativos. Então, como que eu vou fazer uma regressão de uma pessoa só? Só se eu tiver a equação da regressão e colocar os valores na equação. Tudo bem, aí eu vou ter o resultado. Mas eu acho que ficaria muito científico do ponto de vista e pouco clínico e menos ainda da prática. Então eu não colocaria não. Em relação agora à questão dos exercícios, vamos ver lá. Deixa eu ver quem que perguntou. Proporção ideal, não existe proporção ideal, Gabriel. Eu tenho que avaliar cada indivíduo, é um ser único. Então, o Gabriel tá aí? Nem tá mais também. Acho que ele tá sim, professor. Não sei se ele. Mas ele tá Então, online tá na sim. sala. Então, Gabriel, não tem essa questão do que o ponto de corte, aliás, qual que é a proporção ideal? Eu não vejo como proporção ideal. Se eu trabalho, né, se o indivíduo chega, eu tenho uma avaliação dos parâmetros dele e vejo que ele precisa trabalhar mais exercício resistido quando comparado ao aeróbio, eu vou trabalhar mais o resistido. Se ele precisa, vamos supor, esse indivíduo precisa mais hipertrofiar do que melhorar a aptidão cardiorrespiratória dele. O que eu vou trabalhar mais? Eu vou trabalhar mais hipertrofia. Esse indivíduo precisa trabalhar mais, vamos supor, eu avaliei ele e eu sinto que ele precisa trabalhar mais o aeróbio quando comparado ao resistido. O que eu vou enfatizar mais? Mais o aeróbio. Então, assim, isso depende. Então, não existe o que eu vou dar mais ênfase e o que eu vou dar menos ênfase. Depende da necessidade que o indivíduo tem.
Eu posso mesclar isso também, colocar, dependendo da situação, se esse indivíduo precisa do mesmo estímulo, eu posso colocar em algumas sessões mais resistido, em outras mais aeróbio. Enfim, eu tenho que entender que, dependendo da situação que eu faço isso, eu tenho um efeito concorrente. O que é esse efeito concorrente? O efeito concorrente é que, quando eu trabalho, por exemplo, dependendo da intensidade do meu treino de exercício resistido, e se eu for trabalhar com exercício aeróbio, dependendo da intensidade do volume dessa sessão de exercício aeróbio, eu vou impactar negativamente no meu resistido, e vice-versa. Entendeu? Então tem essa questão também para ser analisado, o efeito concorrente. Eu tenho que ver, às vezes eu tenho um intervalo de tempo que esse efeito minimiza, tem autores que falam que esse efeito de tempo é entre 6 a 24 horas, mas isso vai depender de indivíduo para indivíduo, vai depender do tipo de treino que eu estou trabalhando com ele, vai depender da resposta, da individualidade biológica desse indivíduo. Então, é multifatorial, não posso te responder fechado. O Márcio que gosta disso, quer responder, Márcio? Não, tranquilo, bro. Então, Tranquilo. eu não. Eu vou até colocar aqui um exemplo, e vou colocar um artigo para vocês. Aqui, ó, que ele fala isso aqui, ó. Exercício concorrente, tá, pessoal? Opostos. O que ele fala? Ele fala se os opostos se distraem. Eu vou deixar para vocês aí falarem, até verificarem essa questão, mas de modo geral é isso. Não existe um ponto ideal entre aeróbio e se eu chamar de anaeróbio. Não tem, não tem. Bom, acho que é isso aí, então. Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Bom, professor, muito obrigado aí pela disponibilidade sua. Você também, Márcio, está vindo aí para dar essa aula para a gente, né? Eu acho que foi muito proveitosa essa aula, né? E também se tirar dúvidas também, foi bastante informação. Foi muito bom esse bate-papo aqui também, né? Bom, só peço aí pro pessoal que está aí, só peço desculpas novamente pelo ocorrido aí, né? A gente sempre tenta fazer um evento e legal passar informação para a galera, mas infelizmente entrou um espírito de porco e fez uma brincadeira. Mas tudo bem, né? Bola para frente. Bom, Mas o que muito que ele obrigado. fez? Fala aí, o que que ele fez? Eu nem vi. Não, professor, que assim, dá para você compartilhar você estava apresentando, e daí dá para uma pessoa compartilhar outra apresentação também, e daí a Ah, pessoa tá, junto, eu não sabia. daí a pessoa compartilhou em cima da sua apresentação e colocou uma pornografia aí. Ah, E eu não... daí então, daí causou aquela confusão aquela hora lá, professor. Então a gente pede desculpas aí pelo ocorrido, né? A gente compartilhou o link Qual o com bastante nível, gente. Márcio? A gente compartilhou o link com bastante gente, né? Para o conhecimento Qual o chegar a nível? todos, mas infelizmente ficou complicado. Mas obrigado aí, professor. Muito obrigado. Valeu, pessoal, valeu. Fico à disposição de vocês. Qualquer coisa, se vocês quiserem uma informação mais detalhada, frente a mecanismo, frente a algum ponto aí, me passa essa informação. Lá na frente a gente discute de novo, tá? Então, boa quinta-feira para todos vocês aí. Um abraço. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.